Sente o groove, sente o groove. Eita, olha esse groove. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Pra que tudo isso, cara? Gente. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, Esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, Minha esperança
nós em louvor e cantar. Esperança está no Senhor. De dia e de noite em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude. Bom dia, irmãos. Hoje, de uma maneira especial, você que está nos assistindo também, nesse final de semana, no dia de hoje, estamos relembrando e celebrando 59 anos de existência dessa igreja local. É bastante tempo. 59 anos, são alguns dias, muitas coisas aconteceram nesse tempo. Alguns de vocês estão há algumas semanas, meses, alguns já há anos, né, Nivaldo? Outros há décadas, outros há mais de 50 anos, como eu, assim, por exemplo. É muito tempo. Eu sei que vocês estão dando risada por detrás das máscaras, mas tudo bem, né? São tantas coisas. Eu queria que você pensasse em algo que Deus fez na vida de vocês. E eu vou pedir para vocês compartilhar. Para desespero da nossa cameraman, eu vou sair daqui, ela vai tentar me catar. Mas antes de você dizer algo daquilo que Deus fez, não do que essa igreja fez, que Deus fez na sua vida. Salmo 126 está escrito assim: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Versículo 3: sim, coisas grandiosas fez o Senhor nosso Deus, por isso estamos alegres. Eu sei que durante todos esses anos, nem tudo correu bem, nem tudo deu certo. Houveram momentos de dor, de tristeza, de conflitos. Isso faz parte da vida. Mas também houve tempo de grande alegria, de grande celebração. Eu gosto sempre de falar, né? Ou às vezes a gente está rindo, ou às vezes está chorando, mas sempre estamos juntos. Caminhar junto. Partilhar da vida. É vivenciar não somente as boas coisas, as coisas mais difíceis, mas em todas as coisas podemos contemplar o cuidado, o amor do nosso Deus
que Ele está com a gente. Nós tivemos um encontro essa semana e a palavra foi que Deus sempre está com a gente. Eis que estou convosco todos os dias, até esses dias se completarem. Eu estou com vocês. Pessoas podem, às vezes, não andar de conforme as nossas expectativas, mas Deus sempre vai além de toda expectativa que nós possamos ter. Ele prometeu: eu estarei com vocês sempre. Eu não abandonarei vocês. E ao longo desses anos nós podemos testemunhar disso. Como diz o nosso filósofo Wilfred, já falei muito para o meu tamanho. Então quero ouvir de vocês uma palavra de alegria, de gratidão ao nosso Deus. E aí, para facilitar, eu queria pedir que você viesse aqui e falasse ao microfone para que os irmãos também que estão nos assistindo. Você que está nos assistindo, escreve lá eu não sei como é que se fala lá, nos comentários, obrigado. Escreve seu testemunho, uma palavra de gratidão também. Quem gostaria de compartilhar algo nessa manhã? Rapidamente. Uau! Bom dia, igreja. Eu vivi aqui verdadeiras amizades, conheci aqui, verdadeiros irmãos que se preocupam e oram. E isso é motivo de alegria. Só você olhar em volta e olhe para o lado mesmo de máscara e contemple um pouquinho do que Deus pode fazer. E nos dá verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos. Isso que eu adquiri aqui, entre tantas outras coisas. Louvado seja Deus por isso. Mais alguém? Uau! Bom dia, irmãos. Eu estou há pouco tempo aqui, né? Mas fui muito bem recebida no coral, com os irmãos, com a dama, com a paciência da dama. Tive a visita do pastor Alcino e a Raquel na terça-feira, me ajudar com umas dúvidas bíblicas, que eu estou estudando bastante a Bíblia, aproveitando esse tempo livre que a gente tem. E eles foram na minha casa na terça-feira à tarde. Foi um encontro maravilhoso. Eu, ela e o pastor Alcino. Então, estudamos a Bíblia, oramos. Foi muito gratificante para mim. Eu agradeço a Deus por isso. Bom dia, irmãos. Aproveitar já o microfone. Eu não tive essa oportunidade, que logo em seguida veio a pandemia, mas eu queria agradecer essa igreja pelo período que a minha avó esteve enferma até o seu falecimento, pelo apoio da igreja, a dedicação, a ligação dos irmãos, investimento nas nossas vidas, suporte. E eu vejo assim que a igreja é a nossa família. E família tem alguns problemas, superam. E cada dia mais eu sinto no meu coração que aqui é o meu lugar, é aqui que a glória de Deus tem se manifestado. E eu queria dizer aos irmãos aí que eu tenho passado por muitas lutas nessa pandemia, todos os irmãos aqui também têm passado, mas eu tive o suporte. Um abraço de um irmão falando que estava orando, uma ligação, perguntando como é que eu estava. E eu queria animar você e dizer que Deus está aqui, Deus está com você, e não desanime. Porque essa igreja tem muito potencial e essa igreja tem muito a crescer. E eu quero fazer parte disso e eu queria convidar você também, que seja qual for a circunstância, Deus vai te dar o suporte para você poder estar junto conosco aqui nessa caminhada. Amém?
Tantas coisas acontecem. Eu talvez seja uma das pessoas mais antigas aqui. Talvez nem tanto quanto o irmão Arthur. Minha irmã Elisa, irmão Isauro. Estamos juntos aí no... Estava pensando essa semana, nossa, eu faço parte do registro fóssil da igreja, né? Arqueológico. Um arquivo vivo, né? Isso é perigoso ser arquivo vivo, né? Tantas coisas aconteceram e a gente acompanhou. Grandes coisas fez o Senhor e Ele nos sustenta em todas as coisas. Vamos ficar em pé, celebrar, depois o grupo de louvor vai nos conduzir. Querido Deus, gastaríamos bastante tempo em relembrar tantas coisas que aconteceram. Realmente seria um exercício muito agradável. Também seria um exercício de lágrimas, mas sempre contemplar o Senhor presente em nossas vidas, nesta caminhada, ao ver tantas vidas alcançadas pelo Teu amor, pelo Teu Evangelho, vidas que Te servem em tantos lugares, aqui nessa cidade, pelo nosso país e também até pelo mundo afora. Mas isso é obra do Senhor, é graça do Senhor. Nós apenas podemos parar, relembrar e descobrir ali o Teu cuidado, o Teu poder, a Tua paciência, a Tua graça restauradora. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado até aqui. São tantos anos para nós, há tantas coisas ainda pela frente. E queremos reafirmar mais uma vez nossa dependência no Senhor. Nossa suficiência está em Ti. Nosso compromisso com a Tua palavra. Que o Senhor não nos deixe desviar. Continua a nos ensinar pelo Espírito que está em nós. E possamos, de alguma maneira, viver de modo agradável, viver dentro da Tua vontade, do Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, em todas essas coisas, porque sem o Senhor não podemos dar um passo sequer, não podemos nos sustentar se não for a Tua presença pelo Teu Espírito que o Senhor nos tem dado. Graças Te damos, ó Pai, por todos esses anos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Antes, eu acho que tem os vídeos, né? É o louvor, tá. Depois a gente vai ver os vídeos daí. Bom dia, irmãos. Aos que sentaram, podemos ficar de pé mais uma vez na presença do nosso Deus. E vamos voltar alguns anos e relembrar. 9 anos atrás, nós tivemos nossa celebração de 50 anos. E eu lembro de uma reunião que tivemos um tempo antes, tentando definir algum tema, algo que representasse aquele aniversário. Lendo a primeira carta aos Coríntios, de Paulo, capítulo 12, Paulo fala ali para a sua igreja sobre o uso da diversidade dos dons, né? Cada um servindo na igreja com o seu dom específico. Nós percebemos como isso representa, né, a nossa igreja. O serviço é algo que temos muito forte, é uma característica nossa de servir com aquilo que tem e que sabe fazer. Tá? Na continuação da carta de Paulo, nós temos o capítulo 13, que é um capítulo bem conhecido, muito usado em casamentos, mas aqui Paulo ele está falando para a igreja que, apesar de todos os dons existirem, ele mostra ali no finalzinho do capítulo 12, ele fala: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que é o amor.
E então, Paulo termina o capítulo dizendo do versículo 13: assim permanecem agora esses três. Né? Ele diz que todos os dons vão passar, todos os dons passarão, e dons de línguas e tudo mais, isso vai passar. Mas o que permanece são esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então aí nasceu o tema daquele ano, do aniversário de 50 anos, que foi IEB 50 anos, uma caminhada de esperança, amor e fé. E creio que continuamos nessa caminhada, nessa jornada, usando nossos dons, nossos talentos, mas principalmente exercendo o amor um para com o outro, porque na verdade não existiria o amor entre nós e Deus se não existisse o amor entre nós irmãos, né? E a esperança que se renova em cada um de nós através da vida um do outro. E por isso nos reunimos essa manhã para celebrar mais um aniversário da nossa igreja. Nos reunimos para celebrar aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Temos vivido um ano atípico, um ano difícil, mas podemos falar que ainda permanece a fé, a esperança e principalmente o amor. Amém? Então vamos celebrar, vamos louvar o nosso Deus. Essa primeira música, que foi o tema daquele ano, ela vai falar sobre isso, sobre nós cremos num Deus, não um Deus qualquer, um Deus feito por mãos, um Deus montado, inventado, mas aquele Deus, o nosso Deus, que é a própria expressão do amor. Nenhum outro poderia receber esse atributo, porque o próprio Deus é a expressão do amor. Amém? Motivação para servir. Creio no Deus que me salvou, me libertou, me restaurou e me deu esperança. Hoje vou te louvar, se eu quero te adorar, na alegria regozijar, exultar, pois minha caminhada hoje é esperança, amor e fé. Creio no Deus de amor, razão de estar aqui, motivação para servir. Creio no Deus que me salvou, me libertou, me restaurou e me deu esperança. Senhor, só Tu és minha esperança, somente em Ti encontro segurança.
Louvado seja o nome do nosso Deus nessa manhã e que a nossa caminhada continue sendo uma caminhada de esperança, amor e fé, porque nós servimos um Deus que é a expressão a expressão do amor e também é o único Deus, como diz em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Amém? E vamos continuar cantando essa música. Talvez alguns conheçam, outros não, mas se você não conhece, você pode observar a letra. Vamos cantá-la depois novamente. Nós cantamos que as nossas forças elas irão se renovar se esperarmos no Senhor. Tá? Se esperarmos no Senhor, as nossas forças, Ele é fiel, Ele vai renovar, vai dar forças ao cansado e nos trará também esperança. Amém? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca ia deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Ele é a nossa força, irmãos, amém? pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém, amém. O nosso Deus é a nossa força e Ele manifesta o poder dele na nossa fraqueza. E é aí é que somos fortes. Amém?
vamos continuar louvando. E se algo que existe na história, não só dessa igreja, mas da Igreja de Cristo, são os hinos, o inário. E queremos cantar este hino agora, e nesse momento também você pode fazer sua oferta, em ato de louvor e adoração também. E preste atenção na profundidade da letra desse hino. Grandioso és tu, nosso Deus, Ele é grande, e podemos observar a sua grandeza nas pequenas coisas, nas grandes também, mas nas coisas do dia a dia, né? Ao ouvir um trovão, ao ouvir um céu estrelado, a gente vê a forte mão de Deus, os passarinhos cantando, e ao meditar o quanto Ele nos amou, mandando o seu Filho para nos salvar. É disso que fala esse hino que vamos cantar. Senhor meu Deus, contemplo extasiado o teu poder na vasta criação. Ouço o trovão, vejo o céu estrelado, e em tudo vejo a tua forte mão. Então
grandioso és Tu, ó Deus. Ó Deus, é por isso que nos reunimos nessa manhã, ó Deus, para exaltar o Teu nome, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, pela salvação, ó Deus, em Cristo Jesus, ó Deus, porque o Senhor nem ao próprio Filho unigênito quis poupar por amor de mim, amor incondicional. Ó Deus, por isso nos constrangemos, ó Deus, nessa manhã na Tua presença, ó Pai, e louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Deus, e entendemos, ó Pai, ó Deus, que esse aniversário de nada teria sentido se o Senhor não fosse o centro, ó Deus, dessa igreja, não fosse o centro das nossas vidas, ó Deus, e queremos estar, ó Deus, no centro da Tua vontade, ó Deus, tanto como pessoas que somos diferentes um do outro, mas também em unidade como corpo de Cristo, ó Deus. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem realizado uma obra em cada um de nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque não temos visto, jamais veremos um outro Deus que trabalha na vida, nas nossas vidas, enquanto esperamos. Obrigado, Deus, porque temos aprendido, ó Deus, a não estarmos ansiosos, mas ajuda-nos, Pai, a compreender e a ver que o Senhor trabalha pela Tua igreja enquanto esperamos. Louvado seja o Teu nome. Amém. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu nem percebeu, olho não viu e não verá. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu nem percebeu, olho não viu e nunca verá. Outro além de ti, Deus, que trabalha para aqueles que estão nele a esperar. Outro além de ti, Deus, que trabalha estão nele sempre a esperar. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu nem percebeu, olho não viu os tempos antigos, ninguém ouviu nem percebeu, olho não viu e nunca verá. Outro além de ti, Deus, que trabalha
desde os tempos antigos. Amém. Podemos sentar. Olá, irmãos, tudo bom? Olá, igreja! Muito bom estar aqui, aniversário, né, da igreja, me traz excelentes lembranças, quando fizemos aí 50 anos, e eu quero dizer que a igreja ela é muito importante para mim por vários motivos. Primeiro porque esses 6 anos que eu estou aqui no Nordeste, eu descobri algo interessante. O seminário me preparou muito bem para ler a Bíblia, me ensinou muito sobre teologia, sobre como estudar, achar... Mas eu percebi que tudo que eu sei sobre pastorear, sobre o cuidado de igreja, sobre algumas práticas de igreja, eu aprendi na Barreirinha. Nas palavras, a Barreirinha é que me preparou para estar aqui hoje. E não só me preparou, mas também tem cuidado, tem abençoado, tem se preocupado. Então a Barreirinha até hoje tem um significado muito, muito grande na minha vida. E sim, a Barreirinha também é um lugar onde eu pude fazer muitas experiências, descobrir que, por exemplo, um jogo não é de repente a melhor ideia para se fazer numa classe de juniores, apesar que gostaram muito, aprenderam muito, mas foi um lugar onde eu pude experimentar, aprender, e isso foi muito joia, seja na área de teatro, de música, coral e tantas oportunidades que eu tive. Inclusive, acho que meu amor é tão grande pela Barreirinha que, de certa forma, sem querer, automaticamente, eu vou replicando a Barreirinha aqui no Nordeste. Verdade. E claro que adaptando e assim por diante. Mas, enfim, eu tenho um carinho, um amor muito grande por vocês. Agradeço muito pela vida de vocês. E feliz aniversário. Pois é, eu também tenho muitos motivos para agradecer, porque sempre que eu vou aí sou bem recebida por vocês. Sinto esse carinho bem forte mesmo da igreja, e eu sinto mesmo por vocês, e agradeço, porque vocês sempre estão aí preocupados conosco, sempre tem um ou outro que manda uma palavra de carinho, que às vezes nos anima tanto, e que Deus continue abençoando essa igreja, que essa igreja continue crescendo, para a glória de Deus, e parabéns para todos vocês que fazem a Barreirinha. E parabéns porque vocês significam muito na vida de muitas pessoas. Então que vocês continuem sendo essa igreja acolhedora, essa igreja tão amada. Eu queria terminar com um conselho, uma palavra, de algo que eu lembro do passado, da história. Eu lembro quando eu comecei o meu ministério aí com crianças, eu era professor no berçário, Mateus era meu aluno no berçário, e eu senti falta de uma mesa ali. Então eu dei um jeito peguei uma mesa, cortei os pés fora, fiz uns pezinhos mais baixos. E eu lembro que eu levei nas costas mesmo, eu era adolescente, lá do lado da Dona Ruth até a igreja, levei a pé ali pela ciclovia. E não porque eu era bom, né? Mas porque desde aquela época eu já amava a igreja, e eu vejo que isso faz grande diferença. Eu vejo que a moda hoje, o pensamento hoje é muito de, puxa, não estou feliz com isso, não estou satisfeito com aquele outro, vou mudar de igreja para um lugar onde talvez eu me satisfaça. Parece que é moda esse tipo de pensamento, e talvez você tenha esse tipo de pensamento hoje, está pensando, está cogitando, está tentado a mudar de igreja por algo que você não encontrou talvez na Barreirinha. Eu quero dizer que o que principal que nós precisamos encontrar é o amor pela igreja dentro de nós mesmos. Então, está faltando alguma coisa, talvez Deus está falando para você arregaçar as mangas e trabalhar para que esse detalhe, essa situação seja resolvido. Ame a igreja, é a tua família. Nenhum filho sai de casa porque não está satisfeito com a família, e quando isso acontece é algo anormal. E é isso que eu mais amo na Barreirinha. Eu vejo, encaro e sempre encarei como sendo a minha família de sangue, sangue de Cristo. E tenho certeza que se eu estivesse em Curitiba, com certeza eu estaria aí junto com vocês, comemorando, abraçando, amando. Então fica nossa mensagem para vocês. Deus abençoe muito, continuem crescendo e fiquem firmes no Evangelho e na família cristã. É isso aí. E se Deus permitir, ano que vem estaremos aí, abraçando vocês pessoalmente. Ilana não quis falar com vocês hoje, mas um dia ela vai estar mais calminha e vai falar.
Parabéns, amados irmãos! Damos graças a Deus por mais um aniversário da igreja e somos muito felizes por podermos fazer parte dessa linda história juntamente com os irmãos de Barreirinha. Eu quero deixar um versículo com vocês que está lá em Salmos, no capítulo 68, o versículo 19. Ele diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Dia a dia, Deus é fiel e Ele leva o nosso fardo e Ele continua sendo fiel. Vocês podem celebrar essa semana que mais um ano a fidelidade de Deus, a graça de Deus tem ajudado a carregar os fardos, a proclamar a salvação de Deus e a viver para o louvor, honra e glória do nome dele. Que Deus abençoe vocês. Um grande abração daqui de outra parte do mundo completamente. Deus abençoe vocês. Um abraço, feliz aniversário. Tchau. Antes de ouvirmos a mensagem, lembrando que ao final do culto você vai poder saborear um bolo bem gostoso. Você que está nos assistindo vai saborear virtualmente o bolo, mas você tem a segunda chance, pode vir à noite. Teremos à noite o culto, uma outra mensagem também, e queria desafiar vocês também, os irmãos que assistam o segundo culto, é uma segunda mensagem, celebrando esses anos, celebrando o nosso Deus, a obra dele, a sua graça em nossas vidas. Venha, participe, assista, convide outras pessoas. E nós temos então o privilégio de hoje ouvir um irmão, e conhecendo, o Lucas estava contando um pouco a experiência que ele teve essa semana com esse irmão. Com certeza ele não gostaria que a gente destilasse o currículo dele. É um irmão cuja humildade e simplicidade demonstra que é alguém que vive na presença de um grande Deus. É isso que eu posso falar. E é um privilégio ouvi-lo, e ele disponibilizar o tempo dele para ministrar a nossa igreja nesses dias. Eu tenho certeza que é uma mensagem para nossas vidas. Vamos ouvi-lo agora. À noite ele terá uma outra mensagem. E assista, compartilhe, seja presente nesses momentos da igreja também. É o irmão Luiz Saião. Muitos de vocês já o conhecem. Se você gostar, tem mais mensagens, muitas mensagens no YouTube. Você pode aprender muitas coisas da palavra de Deus com ele. Só para você ter uma ideia, você que tem a NVI, ele participou da comissão de tradução da NVI, né? Então, essa pessoa que vai ministrar para nós nessa manhã, vamos ouvi-lo, vamos nos colocar na presença do nosso Deus, abrir o nosso coração para receber algo dele para nossas vidas nessa manhã. Com muita alegria que nós vamos hoje ter oportunidade de refletir sobre o ensino da Palavra de Deus, e queremos deixar o nosso abraço aí, parabenizando a Igreja Evangélica Barreirinha, né, por mais um ano debaixo da graça de Deus, nesse momento especial de aniversário. E para nosso conhecimento do que a Palavra de Deus nos apresenta, hoje nós vamos estudar, ler, falar sobre o começo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde a Bíblia diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, diz o texto, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os
humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E Jesus continua dizendo: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Sim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Muito importante e muito especial esse texto de Mateus capítulo 5. E para entender o que a Bíblia nos ensina nesse texto, vale muito observar o fato de que em Mateus nós vamos encontrar aqui um evangelho que vai mostrar que Jesus é o Messias, que ele é o rei davídico esperado pelos profetas do Israel antigo. E para mostrar que Jesus de fato é Messias, no contexto judaico é tão importante observar que Mateus vai trazer para nós o que são chamados 5 discursos no livro todo. E o primeiro discurso, ou grande sermão, que aparece exatamente aqui no capítulo 5. Tanto é que quando a gente termina de ler todo esse texto que vai até o capítulo 7, logo em seguida aparece no texto quando Jesus acabou de dizer essas coisas, fechando esse primeiro discurso. E por que 5 discursos? Exatamente para nos lembrar dos 5 livros da lei, 5 livros da Torá, né, dos primeiros livros da Bíblia que aparece, e mostrando que Jesus aparece aqui como sendo o novo, digamos assim, Abraão. Ele é descendente de Abraão, como a gente vê no início da genealogia de Jesus, logo no capítulo 1. Jesus é o novo Moisés, por isso ele vai aparecer, né, falando no monte, né? Da mesma maneira como Moisés falou no Monte Sinai, Jesus agora fala no Monte das Bem-aventuranças, e também, assim como Moisés trouxe a palavra divina expressa nos mandamentos, Jesus traz nas bem-aventuranças. Jesus vai mostrar qual é o sentido da lei, né? Então isso é muito importante, e ele é o novo Davi, né? Por isso que a genealogia de Mateus para em Davi, e Jesus vai ser visto como esse grande rei. Aliás, o assunto que envolve aqui, como nós vemos várias vezes no texto que nós lemos, a expressão o reino dos céus, né? Essa expressão que aparece aí no grego, né? Basileia tono uranum, que tem o sentido de reino de Deus, né? Como Mateus escreve para esse público judaico, ele escreve de uma maneira em que o nome de Deus é tratado com um respeito especial. Então, em vez de ficar falando Deus toda hora, se usava a expressão reino dos céus. Isso quer dizer que esse reino de Deus não é exatamente um reino metafísico, somente lá em cima, né? Ele tem a ver com
o fato de que Deus deve reinar plenamente, porque Deus é o rei de toda a terra, né? Ele é o que a gente chama do Melech Haolam, ou Senhor do Universo, o Rei do Universo, mas pela rebelião na criação, pela rebelião que existe no mundo, a partir do próprio ser humano, Deus, que é rei de direito, não está sendo rei plenamente de fato. E o reino agora chega para, vamos dizer, resgatar esse reino divino, né, que começa, assim, historicamente, com a sua estreia no reinado de Davi, quando Davi, que é servo de Deus, né, e ele aparece como alguém que vai fazer a vontade divina, ele inicia um testemunho pequeno desse reino, como se fosse uma introdução, uma espécie de aperitivo do reino, de tal maneira que esse reino, que acaba caindo, porque a nação de Israel e Judá não vão se sustentar na história, serão atacados e destruídos pelos assírios e babilônios, e os profetas então dizem que um dia do tronco de Jessé surgirá aí da raiz, né, um rebento, um ramo, né? O tabernáculo caído de Davi será levantado, nas palavras do profeta Amós. Então essa esperança do reino aparece. Então quando Jesus vai falar, ele está falando sobre isso. E aí você pode imaginar comigo que situação curiosa é essa, né? Porque nesse momento é um momento muito cruel na história do povo judeu, já que eles estão debaixo do domínio romano. E os romanos têm um império poderoso, né? Numa época como essa, inclusive época em que o imperador Tibério, né, está no domínio do reino, e a terra de Israel é, vamos dizer aí, não só dominada, como subjugada pelos romanos. E quando se pensa no surgimento daquele que é o Messias, que é literalmente o rei ungido, o Mashiach, a expectativa é que ele vai trazer libertação para vencer os inimigos, devolver, restaurar o reino a Israel e fazer com que esse reino, à semelhança do reino de Davi, venha estar alinhado com aquilo que Deus deseja para estabelecer o seu reino sobre não só Israel, mas também sobre todas as nações, como a gente vê, por exemplo, no Salmo 2, pede-me, eu te darei as nações por herança, né? Agora, imagine a surpresa. Jesus está, primeiro, num lugar muito pouco relevante, né? Se esperaria que esse rei estivesse lá no centro do governo. Talvez ele poderia estar lá em Cesareia Marítima, conversando com as autoridades romanas para, de alguma maneira, planejar uma conquista. Ou o melhor lugar mesmo é estar em Jerusalém, junto do templo, interagindo com as autoridades religiosas e também com os romanos, ou preparando uma grande revolução. Mas Jesus está onde? Junto ao Mar da Galileia, que na verdade é um lago. É um lago pequeno, numa região mais distante, afastada do centro religioso da terra de Israel, quando, vamos dizer assim, a população que ali vive é muito pouco importante e relevante na história propriamente da época, né? E Jesus então vai para um lugar ali que fica na parte noroeste desse lago, né, o Mar da Galileia. A gente chama de mar assim, um modo de dizer, mas na verdade ele é um lago, né? Quando a tempestade e o vento forte vem, ele fica realmente parecido com o mar, mas ele é um lago, e na parte noroeste desse lago, Jesus, numa região mais elevada, aparece ali e começa a ensinar os discípulos a respeito do reino de Deus. E olha que coisa interessante. O que é que Jesus vai mostrar para aquele pessoal que tinha muitas expectativas políticas, né? Que acreditava que se a gente tiver o controle do país, se os romanos forem mandados embora daqui, né? Forem enviados para longe, se a gente retomar, né, o poder,
vai dar tudo certo. Jesus começa a falar coisas estranhas, completamente fora da mentalidade de quem estava ouvindo. E o que ele vai dizer é muito interessante. Ele vai usar a expressão bem-aventurados. E o que é um bem-aventurado? Bem-aventurado é uma palavra que no original aparece lá escrito Makarios. Né? E esse termo, na verdade, né, tem o sentido de uma pessoa bem-sucedida naquilo que faz e também de uma pessoa muito feliz. Você sabe, muitas vezes a gente tem pessoas que fazem muita coisa na sua vida e dá muito certo, mas elas nunca estão satisfeitas. E tem gente que se satisfaz com pouco, né? Então alguém que realmente teve sucesso e ao mesmo tempo está feliz, não é tão comum assim. E Jesus então usa esse termo, que na verdade é um termo que é usado lá no Antigo Testamento. Você lembra do Salmo 1? O Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, no conselho dos perversos, né? E essa palavra, então, tem o sentido daquele que é bem-sucedido segundo Deus. Interessante, o Salmo 1 diz que tudo que essa pessoa que está em parceria, em sintonia com Deus faz, vai dar certo. Tudo que ele faz vai prosperar. E a ideia é essa, né? Então, a questão é o seguinte: como é que a gente vai fazer o reino dar certo? Como é que a gente vai ser próspero nessa proposta do reino? Aí Jesus começa a ensinar. E aí o que ele vai fazer vai surpreender todo mundo. Porque está todo mundo imaginando o seguinte: olha, pessoal, feliz e bem-sucedido é aquele que conseguir derrubar mais romano na batalha. Feliz e bem-sucedido é aquele que fizer parte do novo governo. Feliz e bem-sucedido é aquele que lutar e vencer inimigos mais do que o próprio Davi, né? Mas a palavra de Jesus vai numa direção totalmente diferente, numa proposta absolutamente distinta. Ele começa a deslocar a questão da bem-aventurança dos elementos externos, né, que tem a ver com vitória, governo, para o aspecto interno do ser humano. O que Jesus quer dizer com isso? Ele começa a nos ensinar que o problema do mundo não é simplesmente uma questão de ordem política e econômica. O problema do mundo não é exatamente só o que a gente vê no cenário externo. O problema que aflige a humanidade reside dentro de nós. E é necessário uma mudança interna, no fundo da vida da pessoa, na sua relação com Deus, para que essas pessoas mudadas e redirecionadas, de fato, estejam em sintonia com a realidade de que Deus é o Rei. Ou seja, o que é necessário acontecer? A pessoa precisa abrir a sua vida, entregar a sua vida a Deus de modo que ele se torne súdito do reino. Que Deus seja o Rei e o Senhor da sua vida. Nesse sentido, ele se submete ao Rei e ele vai caminhar no caminho do Rei Jesus. E esse caminho não é a simples transformação por meio da força humana e especialmente da força política. É tão interessante isso que Jesus vai decepcionar a pessoa, porque o pessoal, até os irmãos dele, achavam que ele devia ir para Jerusalém e se mostrar lá e fazer os milagres que ele fazia. E Jesus age numa direção tão diferente. Por quê? Porque se eu simplesmente derrubo um sistema, coloco outro, mudo as pessoas, no fundo, o que vai contar é a situação real dessas pessoas, porque eu apenas troco quem está no poder e pode fazer as mesmas coisas que os outros fizeram se o reino não tivesse sido vencedor na vida dessa pessoa. Aí Jesus diz: querem saber mesmo quem é que está no reino? Quem é que entrou nessa proposta vitoriosa que eu vim trazer aqui? É enviado pelo meu Pai. Então ele diz: como é que a gente sabe que a pessoa foi atingida pelo poder do reino e que essa pessoa é bem-sucedida, é vitoriosa e é feliz de verdade? Ele diz: bem-aventurados
pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O pobre em espírito é uma expressão que significa os que são espiritualmente pobres. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ao contrário das pessoas religiosas da época, que sempre se diziam melhores que os outros e ficavam mostrando sua justiça e falando que eles eram mais isso, mais aquilo, a pessoa que encontra o reino é a pessoa que não tem nada para dizer diante de Deus. Ele chega com a sua folha de serviços vazia. Ele não tem nada a declarar diante de Deus, porque ele tem consciência não só da sua fragilidade, como do seu pecado e de tudo que o coloca nessa condição. É aquela história do publicano que nem se atrevia a olhar para os céus e batia ali em si, né, com oposição. É a história desse publicano que batia assim, é a história desse publicano que humildemente olhava para baixo e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, um pecador, né? Em oposição ao fariseu religioso que se achava muito importante. Então Jesus diz: olha, quem está no reino, primeiro é a pessoa que reconhece o seu pecado, a sua fragilidade e que não tem nada a apresentar em termos de justiça própria. A segunda característica, muito interessante, né? Essa pessoa que se reconhece como espiritualmente pobre, ela se reconhece frágil e dependente de Deus. E ao ver a sua situação de que ele também tem o mesmo problema que aflige o mundo todo, porque esse é o grande problema da humanidade, não é um problema político, estratégico, organizacional, o problema é a enfermidade que habita dentro de nós, que é o pecado. Quando a pessoa é atingida pelo reino, ele começa a chorar. Por isso, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eles choram por quê? Porque eles reconhecem a sua limitação, a sua fragilidade, o seu pecado. Eles não só sabem que estão errados, mas eles estão contritos. Eles estão atingidos por essa consciência desse erro e eles desejam que Deus venha fazer a mudança na sua vida. E vai o texto continuar e Jesus vai dizer que também bem-aventurados são os humildes, que também são muitas vezes chamados de mansos. Quem são essas pessoas? Pessoas que não resolvem as suas dificuldades na vida a partir da sua força e do seu poder. É muito impressionante o que o texto diz para a gente, porque a gente imagina exatamente o contrário, né? Jesus está lá, um bando de indivíduos indo atrás dele, né? Querendo derrubar o domínio romano, querendo declarar ele rei. Ele diz: bem-aventurado quem é manso, quem é humilde, né? E ainda mais vai dizer que eles é que vão receber a terra por herança, porque todo mundo sabe que quem ganha a terra é quem vence a guerra. E Jesus então vai mudar essa lógica e vai dizer: olha, quando a gente não quer ganhar, quando a gente não quer vencer a coisa pela força e age com humildade e mansidão, nós seremos de fato esses bem-aventurados no reino. E aí ele vai prosseguir e dizer: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque essa fome será satisfeita. Aí a gente vai chegando no âmago da questão, né? Qual que é o problema? O problema é que as pessoas têm fome e sede. Mas de quê? De poder, de holofote. Elas têm fome e sede de destaque, elas são alimentadas por um ego problemático. E Jesus vai dizer: olha, quando o reino chega na minha vida e me quebra, me coloca de joelhos, e eu reconheço que o único rei é o Senhor, aí a coisa muda. Minha fome já não é mais eu estar no holofote. Minha fome, a minha sede vai na outra direção. A gente perde essa coisa maluca de ter o controle, o domínio das coisas. E aí a gente vê que bem-aventurados são, de fato, essas pessoas que passaram a dizer: oh Deus, eu queria tanto ver a sua justiça na minha vida, eu queria ver a sua justiça nesse mundo. Ele passa a sonhar os sonhos do reino. É outra coisa. Bem-aventurados os misericordiosos. O que acontece? O problema sério do mundo
é aquilo que os antigos chamavam de fúria, de ira, uma coisa chamada hibris, né, que é uma espécie de revolta, de ódio, de indignação. E é tão impressionante como isso é muito comum e frequente, até mesmo no nosso chamado mundo civilizado, né? E quando o reino chega na minha vida, eu tiro a minha máscara, eu reconheço a minha fragilidade, reconheço o meu pecado, vamos assim dizer, eu baixo a bola. Por isso, uma pessoa que foi amada, perdoada e mudada por Deus, que recebeu de fato Cristo na sua vida, vai desenvolver um outro caminho que é da misericórdia. Por quê? Porque assim como Deus teve misericórdia dele, ele vai ter misericórdia dos outros, ele vai ser misericordioso. Quem mostra misericórdia é essa pessoa que vai alcançar misericórdia. E aí, Jesus vai continuar e vai dizer, olha, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é aquele que é puro de coração, porque essa pessoa vai ver a Deus. Puro de coração tem uma ideia no original de alguém que tem um coração não dividido, não diferente em algum aspecto, quer dizer que o coração dele está voltado plenamente para a única realidade de Deus sem dividi-la com ninguém. E é interessante isso porque é claro que puro de coração não significa perfeição, é claro que puro de coração não significa que a pessoa não tem erro, porque isso contradiz o que vem logo antes, né? Então, esses puros de coração, que o coração se voltou plenamente para Deus, olha só o prêmio, eles verão a Deus, né? Ver o rosto de alguém representa um momento único de intimidade, de conhecimento interpessoal. O desejo maior daquele que é alcançado pelo reino é ter um contato com o seu próprio Criador e Senhor, e eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Que palavra importante é essa? Por quê? Porque fora do reino a gente quer guerra, a gente quer dividir as pessoas, quer colocar uma contra a outra em função de qualquer característica e circunstância. Jesus quebra essa lógica, né? Porque você vê, por exemplo, né, pessoas muito religiosas que desprezam os não religiosos e os maltratam, se consideram superiores. Jesus vai falar muito disso, né? Gente que se acha superior pela sua origem, pelo seu aspecto étnico, ou por causa da sua nacionalidade, ou por causa da sua posição social, ou por causa da sua habilidade física, ou da sua carreira propriamente dita, e é tanta coisa, né, que toma conta de um coração doente que busca glória própria. O caminho do reino é diferente. Quando alguém é alcançado por esse reino e há uma mudança aqui dentro, o caminho já não é mais dividir, é de aproximar, é de fazer shalom, de fazer paz. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus é uma expressão, né, que a gente chama de semitismo, que tem o seguinte significado: eles serão muito parecidos com Deus, eles serão a cara do Pai Celestial. De modo que os pacificadores são as pessoas que trazem a paz entre os homens, né? Pelo reino eles quebram essa divisão. Veja que nesse momento de gentios e samaritanos e romanos e judeus, né? Os ambientes religiosos, tudo é uma questão de atrito e divisão. Então a pacificação, ela quebra essa relação de ódio e quebra a ruptura entre Deus e o homem. Então o pacificador traz paz entre Deus e o homem, aquele que leva a palavra do Evangelho, aquele que evangeliza, né? que rompe essa ruptura problemática. E o texto ainda vai dizer que depois de tudo isso, né, a gente viu aí, né, quem que aparece? Os pobres em espírito, os que choram, os humildes ou mansos, quem tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Chegamos na oitava,
que é a última bem-aventurança, que chega a deixar a gente muito preocupado, porque, diz o texto, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O que alguém poderia imaginar? Se eu seguir esse rei Jesus, o Messias, que vai ser conquistador, eu vou ter um lugar especial no novo governo. Eu vou reinar com ele, eu vou viver no bem bom. Quando Jesus diz que a característica do reino de Deus começa dentro de nós, e o reino completo e vitorioso só acontecerá no momento final da história, e que a mudança precisa mudar dentro de mim, da minha vida, com a submissão ao reino, ao receber o reino na minha vida, aí a gente imagina, puxa, quando isso acontecer vai dar tudo certo. Nós viveremos tranquilos, vai dar, né, tudo de acordo com o nosso sonho. Jesus diz, olha, não vai ser assim. Porque quando vocês começarem a praticar esses valores do reino pela mudança que atingiu vocês, vocês vão ser perseguidos e detestados por todo mundo. Eles vão levantar calúnia contra vocês, e quando isso acontecer, fiquem sabendo que vocês estão no caminho certo. Aliás, em vez de chorar e ficar triste, puxa, por que está acontecendo isso se eu estou servindo a Deus? Não. Alegre-se, façam festa, podem aí, né, ficar muito felizes, porque de vocês é o reino do céu, até porque sempre foi assim. Quando os profetas de Deus no passado falaram, eles também foram perseguidos por causa da justiça, nunca foram entendidos de fato e enfrentaram a mesma situação. E aí nós vemos a grandiosidade do reino com as suas características nas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, como a gente vê, então são as marcas do reino. São as características dessas pessoas que encontraram o rei e que entenderam que o drama da realidade humana envolve o interior de cada um de nós, e, portanto, fica claro que é necessário aí um encontro com o rei, uma mudança interna, que é uma mudança espiritual que se traduz em mudança de valores e de uma caminhada diferente que nos leva na direção que de fato Deus deseja, a direção do rei, e que é esse caminho, digamos assim, de felicidade e de sucesso no sentido em que o rei deseja. Então, diante desse cenário, a pergunta que se levanta é, fica claro que o mundo no qual nós estamos inseridos, essa realidade que envolve, no contexto que Jesus apresenta, até mesmo o mundo religioso, com o mundo político, tudo organizado, que funciona com base em outros valores, em outras esperanças, esse mundo não consegue compreender. Por isso ele se sente acusado, ele se sente, vamos dizer, apontado em relação aos seus próprios erros e reage com fúria, com raiva, com perseguição. É impressionante, né? Como os profetas foram perseguidos e até mesmo mortos, né? Se você ler, por exemplo, Hebreus capítulo 11, vai falar de gente que até foi cerrada ao meio, né? A Bíblia vai falar que essas pessoas eram gente dos quais o mundo nem era digno. Então é impressionante ver que isso vai marcar, né, os que estão no reino, inclusive na própria igreja primitiva, que também será marcada por muito sofrimento e muita perseguição, e às vezes uma incompreensão até mesmo de pessoas próximas. Jesus diz que até às vezes os próprios familiares não entenderiam o que está acontecendo com a gente. E a pergunta é, o que é que a gente vai fazer diante desse cenário? Já que esse grupo de pessoas que deveriam ser os conquistadores do reino é um grupo de gente tão frágil, tão pecadora, chamada humildade, que está chorando e que reconhece os seus erros e não tem força própria, como é que esse pessoal vai, vamos dizer, lidar com
o mundo perverso à sua volta, esses que vão persegui-los. Que reação nós devemos ter quando isso acontecer? Além de nos alegrarmos porque sabemos que estamos em sintonia com os profetas e com o Rei Jesus, Jesus vai nos dizer que duas características se espera desses que estão no reino com relação ao papel deles diante de um mundo tão difícil e inóspito. O que ele vai dizer? Ele vai dizer a frase interessante: vocês são o sal da terra. E lembrem-se que se o sal perder o sabor, ele não serve mais para nada a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas que história é essa de sal da terra? A ideia do sal, o sal, era muito importante naquele mundo romano, né? Lembre-se que a nossa palavra salário veio de salarium, que é pagamento com sal, né? O sal, ele é vital, né? No sentido de impedir o apodrecimento de coisas importantes. No mundo antigo não tem refrigeração, né? As coisas são difíceis, ainda mais num lugar, por exemplo, em torno do Mediterrâneo, em que grande parte do ano era muito quente, né? Eles, tendo sal, poderiam usar para o peixe, usar para carne, para tanta coisa, e o sal era muito importante, muito valioso, muito especial, até uma mercadoria de troca assim, muito importante naquele mundo. E aí Jesus diz então que se o sal perder o sabor, o que é algo curioso, porque sal não perde sabor, né? Você pode guardar sal na sua casa e abrir lá o armário, depois de 5 anos o sal continua salgado, né? Provavelmente Jesus estava falando de um sal impuro, né? Por exemplo, pertinho de Jerusalém, ali no Mar Morto, né? Só descendo a região montanhosa, você chega ali rapidamente, você encontra um sal que é uma mistura de diversos elementos químicos, e os estudiosos dizem que muitas vezes eles usavam essas pedras, esses que vinha do Mar Morto. Só que quando acabava o sal propriamente dito, o cloreto de sódio, ficava lá uma pedra branca que já não tinha mais sabor, né? E aí esse tipo de sal era que perdia, né, o seu sabor, porque não era o sal refinado, puro, como a gente tem muitas vezes. Não servia para nada, ele era jogado, né, fora para ser pisado pelos homens. Pisado onde, né? Lembre-se que em Jerusalém, na entrada do templo, nas cidades mais elevadas na terra de Israel, faz frio e até pode gear e nevar. Então o sal era muito utilizado para impedir que as pessoas caíssem, escorregassem, né? E ele poderia derreter ali a neve ou o gelinho que se formasse, né? E então era usado para as pessoas pisarem. Então a gente entende do que Jesus está falando aqui. E a ideia é, ó, vocês que estão no reino, vocês é que impedem o reino impedem pelo reino o mundo de apodrecer. Quer dizer que um dos papéis que existe nesse povo de Deus que abraçou o reino é não se contaminar, não se corromper, para entrar no mesmo caminho das pessoas que não conhecem a Deus, especialmente a Deus como Rei. Então vocês são aqueles que vão impedir esse mundo de apodrecer completamente. O papel de vocês é não se corromper na vida pessoal, na vida moral, na vida financeira, na vida, em qualquer perfil, né? Vocês devem lembrar que esse é o seu papel, você não pode perder o sabor. Então, nós somos chamados a ter esse comportamento diante da realidade de que o reino chegou. O reino na minha vida precisa me impedir de entrar nesse caminho de corrupção e decadência que marca o mundo sem Deus. E Jesus prossegue. E aí ele vai dizer que além de sal, nós somos chamados a ser luz do mundo. E a luz aí é uma coisa diferente, né? O sal conserva, a luz invade, a luz se espalha. A luz evoca um elemento ativo de ação, né? Por isso que ele vai dizer que ninguém coloca, né, uma cidade construída, ninguém consegue esconder
a cidade que está em cima do monte. Né? Ninguém acende uma candeia, né, que era o tipo de iluminação feita à base de azeite de oliva no mundo mediterrâneo da época de Jesus. Ninguém coloca essa candeia debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ele vai achar o lugar melhor ali na casa, né, para iluminar todo mundo que está lá. Então nós somos chamados não só a não se corromper, mas a propagar a luz desse reino que invadiu a nossa vida e nos levou a um caminho de felicidade. E aí o que ele vai dizer? Aquilo que é o nosso segundo chamado, na nossa reação diante do mundo mau que rejeita o rei. O texto diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É tão interessante isso, porque no Sal a gente aprende que não se deve viver e fazer aquilo que aqueles que não conhecem a Deus estão fazendo. Na Luz a gente precisa apresentar as obras do reino. As nossas boas obras não são meramente, vamos dizer, obras no sentido humano e dentro de uma moralidade pública comum. É muito mais do que isso, porque Jesus estava fazendo um contraponto a gente que se apresentava fazendo obras que eram rejeitadas diante de Deus. Não se trata de um comércio espiritual, que a gente faz coisa boa e Deus marca pontinho. Não. Quando o reino muda a minha vida e me atinge, eu vou começar a fazer coisas em sintonia com as bem-aventuranças. Por exemplo, um religioso na época de Jesus, ele até ajudava os outros, mas para quê? Para fazer tocar trombeta diante de si. Ele manipulava o bem de uma maneira que ele transformava isso para a glória própria, né? Por isso é que a religiosidade se torna perigosa, porque ela tira Deus do trono e coloca o ser humano, coloca a própria pessoa no destaque indevido. Aqui não. Quando o reino chega, essas pessoas que se tornaram humildes, que choram, que na verdade conhecem a realidade de Deus, essas pessoas, eles estão numa outra situação, numa outra sintonia, e agora que essa realidade se manifeste de verdade, que a luz que tem a ver com essas obras do reino, elas alcancem as pessoas para que eles glorifiquem o Pai, tá vendo? Dando a Deus toda a glória, e é o Pai celestial de vocês. Quer dizer, o Pai que é chamado, né, aqui de uma maneira muito especial, porque não fala o soberano, não fala o Senhor, não fala o Deus do universo, fala o Pai, mostrando a relação interpessoal. Portanto, você é chamado a servir a Deus com aquilo que Deus produz de concreto na sua vida, a partir da mudança que você tem quando você descobre que Ele é o Rei. Portanto, que Deus abençoe a nossa vida e que hoje a gente pense muito nessa proposta do reino, a proposta da gente sofrer uma mudança, de uma sintonia muito grande, né? E para todos que nos acompanham agora, a gente pergunta: será que você está no reino? Será que a sua vida foi de fato mudada, modificada, atingida? Será que você tem vivido pelos valores do reino ou ainda é fascinado por ideias que não são promissoras e que não têm futuro no glorioso reino de Deus, que começa simples, pequeno, atingindo o coração das pessoas e no fim dominará toda a terra, todo o universo, porque o seu reino durará para todo sempre. Amém. Que mensagem, irmãos, que mensagem edificadora que tivemos a oportunidade de ouvir agora. Que realmente possamos ser sal e luz desse mundo,
à luz do que ouvimos aqui nessa manhã. Amém? Que possamos cumprir esse papel, né, como cristãos e também como igreja. Vamos cantar mais uma vez, vamos ficar em pé. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Amém? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por esse momento que podemos comemorar, né? E Ele é o principal convidado, né, nessa manhã, nesse culto. A Ele entregamos nessa hora toda a honra e toda a glória por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas no decorrer desses anos todos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Joel. Só não esqueça de saborear um bolinho para adoçar a nossa vida. Que Deus abençoe a tarde e a semana de vocês. Boa semana, vamos orar. Querido Deus, somos súditos do grande Rei, aquele que governa a nossa vida. Transforma-nos, ó Pai, para que sejamos cada vez mais parecidos no agir, no falar, no fazer,
com esse Deus. Que o mundo veja. Ele não vai gostar do que vê, ele vai reagir, vai perseguir. Mas o fazemos, ó Pai, para Te agradar. Porque o Senhor nos tem convencido do caminho da vida. O Senhor tem entrado na nossa vida. De Ti precisamos, de Ti dependemos. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Amém. Boa semana, gente. Deus abençoe. 18 horas, outro culto de celebração. Assista, participe. Venha também, se você puder. Você também está convidado. Deus abençoe.